Eu queria trazer dois assuntos aqui, Glauco, para a gente atualizar alguns temas que a gente tem discutido aqui no Outra Manhã com grande profundidade. A inteligência artificial e o governo Trump. São novidades importantes que ajudam a gente a manter o foco nesses assuntos. A primeira tem a ver com a inteligência artificial e eu queria trazer duas novidades aqui. Uma é uma matéria de balanço publicada ontem pela revista Economist sobre um aspecto central ligado à inteligência artificial, a construção incessante de data centers, que são esses grandes, imensos espaços de concentração de computadores onde são acumulados e processados os nossos dados por grandes empresas, grandes corporações transnacionais. A revista mostra os planos mirabolantes das Big Techs em relação aos data centers. E pega uma curiosidade, o Mark Zuckerberg dizendo há poucos dias, dia 29 de janeiro, que a Meta, né, a grande empresa que congrega o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, planeja ainda construir um data center tão grande que ele seria quase do tamanho da ilha de Manhattan. Logo depois disso, dia 1º, dia 30, vem a novidade espetacular do DeepSeek. Isso causa um tremor nos mercados financeiros porque começa a haver a possibilidade de que seja possível tocar a inteligência artificial, processar a inteligência artificial com máquinas muito menores e, por consequência, data centers muito menores. O que essa matéria da Economist revela é que a ficha ainda não caiu para as Big Techs. Isso causa enormes problemas internacionais. Há uma espiral de investimento em Big Techs, Glauco, que é realmente fenomenal. Há alguns dados que é importante a gente gravar. Só a Meta, a Alphabet, a Amazon, a Microsoft e a Alphabet é a do Google, né? Elas planejam fazer ao longo de 2025, investimentos em data centers. Nós não estamos falando em programação, só na estrutura dos data centers, de 180 bilhões de dólares. Junto com outras empresas menores, diz a revista, são 465 bilhões de dólares. Os números, às vezes, não são suficientes. Isso aí é mais ou menos o PIB da África do Sul ou o PIB da Áustria. Veja só, o que as Big Techs planejam investir só em infraestrutura de data centers no próximo ano. Você veja a brutalidade do jogo e a capacidade que essas empresas estão querendo adquirir de controlar os dados, que são uma matéria-prima essencial, não só da economia, mas da sociedade, da política, nessa fase do capitalismo que nós vivemos. Tem outros dados assustadores, né? O consumo de energia desses data centers é de 55 gigawatts, que é semelhante ao consumo de energia, todo o consumo de energia, pessoas, comércio, indústria de um país europeu rico como a Holanda. Tem esse dado aqui também que mostra uma espécie de mapa da desigualdade global digital. Veja onde estão os data centers. Boa parte concentrada nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, agora com o desenvolvimento da China e já desenvolvimento anterior do Japão, da Coreia do Sul. E veja o papel da América do Sul e da África como as primas pobres dessa nova expansão do capitalismo que reperiferiza ainda mais a periferia. A matéria mostra que o consumo de energia e água é tão grande que alguns países já estão começando a impor restrições. A Malásia, por exemplo, estabeleceu uma proibição completa de instalação de data centers. Um dado importante, eu esqueci aqui, estou procurando aqui, mas são, acho que 31 mil data centers em todo o mundo, Glauco. 31 mil data centers.
A Malásia já proibiu, a Irlanda e o estado norte-americano da Virgínia estabeleceram restrições por conta dos grandes danos da competição desses data centers com volumes limitados de energia e de água. A matéria mostra também que, por enquanto, não há sinais de superprodução de data centers, digamos assim. É muito, muito curioso. Esses data centers que estão sendo construídos já estão com a sua capacidade quase vendida em contratos de 10 a 15 anos. É muito, muito notável. Não só pela inteligência artificial, em grande medida pela inteligência artificial, porque ela exige capacidade de processamento muito maior do que as outras aplicações. Mas também mostra a matéria pelo uso cada vez mais frequente na vida cotidiana de aparatos como os celulares, de sistemas como sistemas de streaming, que consomem muita banda, exigem muito processamento, e a internet das coisas. O fato de cada vez mais se construírem, desde carros até geladeiras, que são ligados à internet, que dependem da internet para o seu funcionamento. A grande questão que se coloca é a seguinte: essas novas tecnologias, novíssimas tecnologias, que permitiram, por exemplo, o surgimento do DeepSeek, elas vão ser capazes de diminuir de forma muito considerável o uso desses data centers, o que seria um problema dramático para as big techs, porque micariam com um investimento de centenas de bilhões de dólares, como nós vimos aqui. Tudo isso pode virar fumaça se vierem novas tecnologias, além do DeepSeek, que tornem desnecessários esses investimentos gigantescos e predatórios. É importante a gente acompanhar isso. E, por outro lado, sobre esse mesmo tema, nós temos uma novidade da China. Um artigo publicado pelo jornal China Daily, é um jornal ligado ao Partido Comunista, mas é um jornal escrito em inglês, para expressar as posições e os debates na China sobre questões nacionais e internacionais. Vale a pena conhecer, eu recomendo muito, sobre a necessidade de estabelecer mecanismos de governança da inteligência artificial. É o que a gente conversava com o Leonardo Folletto 2 dias atrás. Essas tecnologias, inclusive o DeepSeek, despertam muita esperança, mas despertam também muitos temores e muita necessidade de regulação, e essa regulação chama a atenção o artigo, não está sendo feita propriamente, e ela precisa ser necessariamente internacional, porque todos os efeitos da inteligência artificial se fazem sentir no mundo inteiro. Então, é necessário, assim como teve em certo momento, e existe ainda hoje, estruturas, mecanismos, acordos de controle da energia, das armas atômicas, é preciso estabelecer acordos, controles e mecanismos internacionais de regulação e da inteligência artificial. O artigo, que é de um pesquisador do Instituto da Governança Internacional de Inteligência Artificial da Universidade de Tsinghua, o autor, o nome dele é Liang Zheng, ele chama atenção para duas coisas, principalmente, Glauco: a necessidade de controlar problemas como os deepfakes, problemas como as armas autônomas, as armas que agem sem interferência humana. Isso são problemas gravíssimos. E o desemprego também, e outro aspecto que ele chama muito a atenção é a necessidade de estabelecer os chineses preocupados com isso. Veja a oportunidade que a gente não cansa de frisar aqui, que isso abre para novas relações entre o Brasil e a China, sobre as quais o Elias Jabbour vai falar conosco na segunda-feira. O autor, o Liang Zheng, chama atenção para as desigualdades internacionais. Aquele mapa que a gente acabou de ver,
para o fato para o risco dessas tecnologias se desenvolverem, deixando os países do sul global para trás. Então, ele diz, essa regulação não é só para evitar os graves riscos, mas é para estabelecer condições básicas de equidade no mundo inteiro para que essa tecnologia não sirva como instrumento de ampliação ainda maior das desigualdades internacionais. O Liang Zheng faz uma história, um histórico, vale a pena quem acompanha o tema seguir, dos esforços para estabelecer governança internacional sobre a inteligência artificial. Então, ele conta que em 2003 houve uma primeira cúpula de segurança sobre esse tema no Reino Unido. Em 2024, houve uma outra na Coreia do Sul, mas ele se queixa, desde então, os países ocidentais, já sob o Biden, agora pode ser que fique pior ainda sob o Trump. Eles passaram a estabelecer círculos exclusivos, reuniões, conferências, planejamentos em que eles participam sozinhos e excluem, por exemplo, a China. É um tema, outro aspecto importantíssimo desse tema. Eu teria um tema a mais, Glauco, que é sobre o método de trabalho do Trump e os bastidores e os acordos não muito transparentes da relação entre o Trump e o Netanyahu, Estados Unidos e Israel. Mas fica para amanhã,